Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer mais um exemplo de mudança de variáveis linear. Essa aula, o exemplo vai ser uma região em que não vai se transformar em retângulos, vai ser uma região, vamos dizer, um outro tipo, que na verdade vai ser um trapézio no final. E essa aula é para explicar um pouco como faz a passagem de um lado para o outro, como que trabalhamos com as equações. E claro, eu escolhi uma função que dessa vez não temos nem esperança de integrar, nem em relação a x, nem em relação a y. Então eu tenho que fazer mudança de variáveis. Então K é o quadrilátero de vértices 1, 0, 2, 0, 0, 4 e 0, 2. Eu quero calcular essa integral dupla aqui. Bom, antes de mexer nessa região, vamos fazer, vamos dizer, as mudanças óbvias, né? Vamos dizer assim. Então, antes de tudo, eu vou deixar um adendo, depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Isso aqui tem, vamos dizer, uma singularidade no 0, 0. Quando x igual a 0 e y igual a 0, isso aqui vai dar exponencial de alguma coisa que nem o limite existe quando x e y tende a 0, 0. Tá, isso aqui depois eu vou falar um pouco que essa região, mesmo assim, é integrável, mas eu só vou querer mencionar em tudo que tiver direito. Claro, o quadrilátero que eu escolhi não vai passar por 0, 0 para evitar, mas no final eu vou falar uma explicação desse detalhe. Mas enfim, então o que a gente vai fazer? U igual a y menos x, v igual a y mais 2x. Então nós temos del v, del x, y, aí vai fazer del u, del x, menos 1, del u, del y, 1, del v, del x, 2 e del v, del y, 1. E fazendo o determinante disso aqui tudo dá menos 3. Então quando a gente vai integrar, vai ser a integral dupla da exponencial de x menos y, x mais y, dx dy vai ser igual a exponencial de u sobre v du dv, vezes o fator de correção de área. Porque eu deixei em branco por dois motivos. Primeiro, só para a gente explicar o que está acontecendo. Repara que eu vou transformar dx dy em du dv. Quando eu transformo dx dy em du dv, então qual é a fórmula? Dx dy vai ter que ser igual a... Coloco alguma coisa du dv, em que isso aqui, em módulo, tudo que tem direito, isso aqui tem que ser algo que faz dx dy sobre du dv. E aqui, do jeito que está essa notação, é du dv sobre dx dy. Então o que a gente tem que fazer é, vamos essencialmente inverter. Então o que eu quero deixar claro aqui é que a fórmula é del xy del uv. E a questão é o seguinte. Bom, del xy del uv, aqui é del v del xy. E a questão que eu vou dizer é esse fato. A notação é tão boa que a gente pode inverter. Ou seja, o que acontece é o seguinte. Del x y sobre del uv é igual a 1 dividido por del uv sobre del xy. Ou seja, se isso aqui deu menos 3, é porque esse determinante já dá menos 1/3. Coloquei em módulo 1/3. Então é só para avisar que temos essa notação, não precisa toda hora ficar invertendo. Já pode usar isso aqui como 1/3. Então, caso alguém goste de interpretar geometricamente, se eu preciso, o fator de correção de área multiplicar por um tal número, então se eu inverter o problema, eu tenho que dividir pelo tal número. Essa vai ser a ideia, essa é a filosofia. Então, um concerto, um inverte ao outro. Então, temos essa fórmula e é isso aqui que a gente quer integrar. Então, vamos lá. Vamos começar agora a trabalhar de fato sobre essa nova região aqui. Então, vou falar do quadrilátero. É 1, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 2. Então, ó, passa por o quadrilátero que nós temos, passa por esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então, aí temos essencialmente esse trapézio aqui. Então, o que acontece? Quando a gente quer achar essas, vai ter que ser essa reta e essa reta. Essa reta aqui é a reta y igual a 0. Essa reta aqui é x igual a 0. Essa reta aqui, ela vai ser, na verdade, y mais 2x igual a 2. E essa reta aqui é y mais 2x igual a 4. Tem que fazer essas continhas todas para se convencer. Bom, enfim, tem que fazer a continha. Qual é a reta que passa pelo ponto 0, 4 e 2, 0? Só pode ser essa e assim vai. Então temos essas duas retas e repara, é exatamente o v. Então o que acontece é o seguinte. Quando nós temos essa equação aqui, ela é equivalente a v igual a 4.
Essa equação aqui é equivalente a v igual a 2. Então, vamos desenhar as retas. Agora eu vou desenhar fora de escala. V igual a 2 e V igual a 4. Na verdade, acabei desenhando em escala, né? Essas retas brancas aqui vão nessas duas retas amarelas. A questão, acho que agora fica mais interessante, é aonde a reta y igual a 0 vai. Qual é a função, ou seja, qual é a reta que vamos ter aqui que vai jogar exatamente nessa reta. Então, a ideia é o seguinte. Então, isso aqui que eu vou explicar. Você coloca, a reta aqui é y igual a 0. Então, você substitui y igual a 0. Então, quando substitui y igual a 0, o que nós temos? Ó, u é igual a menos x e nós temos que v é igual a 2x. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer relacionar u e v. Então, essencialmente, eu vou querer sumir com esse x aqui. Então, o que acontece é que u vai ter que ser igual a menos v sobre 2. Essa é a segunda equação que a gente vai precisar. Então, vai ficar u igual a menos v sobre 2. Então, vamos fazer essa equação aqui. Se é u igual a menos v sobre 2, é esse... Opa, menos v sobre 2 é para cá. É essa reta aqui. Opa, eu acho que eu vou desenhar fora de escala. Tá? Não, u igual a menos v sobre 2. Tá, então, não se preocupa muito com a escala tinha que ser mais inclinada assim, mas não precisa da escala. E, finalmente, se a gente substituir x igual a 0, quando x igual a 0, então o que nós temos é, se x é igual a 0, implica que u é igual a v. Então, nós temos exatamente essa reta aqui. Então, essa reta é u igual a v. Essa reta aqui é v igual a 2 e essa reta aqui é v igual a 4. Então, no fundo, é isso tudo que a gente vai ter que integrar. A região... Bom, se a gente agora tentar pensar em que região vai ser essa região aqui que a gente está querendo, se a gente pensar um pouquinho, só pode ser nessa região. Tá? Eu vou deixar como exercício convencer vocês que se eu pegar uma reta v igual a 1, vai dar essa reta aqui e só pode ser preenchido por essa região aqui. Então, é essa região. E o que a gente vai fazer é... Por isso que a gente fez muito a dedo a escolha desses integrandos. Então, vai ter a integral, que a gente viu no quadro anterior, de u sobre v dividido por 3, du dv. É isso que a gente tem que integrar. Então, antes de tudo, eu só vou querer fazer mais uma pequena observação, é que eu vou escrever aqui embaixo. Era possível a gente inverter o y e o x aqui toda a equação, não é nenhum problema. A função é linear, não temos nenhum problema. Então, se eu fizer esse menos esse, então o que nós temos? X é igual a... Deixa eu ver aqui. Se eu fizer esse menos esse, o y some, vai ficar 3x. Então, vai ficar igual a v menos u dividido por 3. E y vai ser igual ao quê? Multiplica por 2 esse e soma esse. Então, vai ficar y é igual a 2u mais... deixa eu ver como que é. 2u mais v dividido por 3. Caso alguém deseja, se fizer x igual a 0, v igual a u. E se y igual a 0, v igual a menos 1 sobre 2. Dava para fazer todas as equações, mas andar para lá ou andar para cá é a mesma coisa. Tá? Então, muitas vezes não precisa se importar tanto em achar a inversa. Já pode o jacobiano sumir, saber as variações, ajuda muito. Mas enfim, vamos voltar aqui para a integração. Então, a gente vai integrar, eu já botei du, dv. Por quê? Porque integrar sobre v nem pensar, é mais fácil integrar sobre u. E a região de integração é o seguinte, se a gente vai fazer o u variar, o meu u varia daqui até aqui. Então, ou seja, para cada v fixado, o meu u varia daqui até aqui. Varia de menos v sobre 2 até v. Então, essa região é menos v sobre 2 até v. E todos os v's que me interessam está com v igual a 1 até v igual a 2. E agora é só resolver, né? Agora vocês vão ver como que foi muito escolhida essa região, acho interessante. De qual é a integral da exponencial de u sobre v?
vai ser exatamente a exponencial de u sobre v vezes v, em que a gente vai fazer a substituição u igual a menos v sobre 2 até u igual a v. Isso aqui ainda tem que estar dividido por 3, e tudo isso a gente vai ter que finalizar integrando por dv. E essa integral aqui vai ser, eu botei do 1, porque eu estou botando do 1 até o 2, é de 2 até 4. Tá, v igual a 2 até v igual a 4. E finalmente, terminando essa integração toda, vai dar a integral de 2 até 4 de v vezes, quando u igual a v, vai dar e elevado a 1, e quando u igual a menos v sobre 2, vai dar e elevado a menos meio. E isso tudo dividido por 3. Isso aqui integra em relação a dv, e fazendo essa continha, finalmente vai dar... a integral disso é v ao quadrado sobre 6, de e elevado a 3 meios, eu vou passar esse e para aqui embaixo, menos 1 dividido por raiz quadrada de e, em que a gente vai substituir v igual a 4 para v igual a 2, e essa conta aqui vai dar 16 menos 4 dá 12. 12 cortando com esse 6 dá 2. Então vai dar 2 vezes e elevado a 3 meios menos 1 dividido por raiz de e. Essa é a resposta. Agora, repara uma coisa, é o que eu prometi no início da aula. Se a gente escolhesse essa região aqui, ó, esse triângulo aqui todo, nós teríamos, por exemplo, essa integral aqui que a gente está fazendo, deixa eu agora só mencionar esse trecho. Então, ela teria um problema no 0 sobre 0. Temos duas maneiras de resolver isso. Uma delas é a gente esquecer um pouco a singularidade e trabalhar com retas paralelas, suficientemente próximas, de botar o 2, 1, você coloca, vamos supor que você coloca aqui um epsilon e um epsilon sobre 2 aqui, e fazer a integração nesse trapézio, em que vai mudar, e que essencialmente o que a gente vai fazer é deslocar esse reta para cá, é a mesma coisa que deslocar essa reta para baixo, fazer a integral, fazer o limite quando essencialmente esse epsilon vai para 0, e concluímos que o valor dessa integral, porque é exponencial de um número positivo e essencialmente vai crescer e só pode dar essa resposta. Esse aqui é um dos jeitos. Um outro jeito, isso aqui é um pouco mais complicado, é que, por exemplo, como a gente está trabalhando só nessa região aqui, ó, você tem que provar, mesmo que o limite quando x, y tende a 0, 0 não exista, mas essa região aqui essa função é limitada nesse triângulo. E quando essa função é limitada no triângulo, inclusive tão próximo do 0, 0 quanto eu queira, na verdade o que eu estou dizendo é que essa função só vai ter um ponto de descontinuidade. É limitada e tem um ponto de descontinuidade. Então é integrável. Um pontinho ela tem medida nula, ela tem conteúdo nulo. Então tem duas maneiras de argumentar. Falar que isso aqui era integrável, e aí poderíamos aplicar o termo de Fubini normalmente, ou a mudança de variáveis, ou fazer essa jogadinha que a gente fala de compactos encaixantes, em que a gente vai esgotando a minha função até chegar tão próximo quanto eu queira e essencialmente algum argumento de continuidade. Mas os dois jeitos estão corretos, tanto porque a função aqui é positiva ou, se preferir, porque isso aqui é limitado. Mas é um argumento mais analítico e não era tanto o objetivo. O objetivo, acho que o principal da aula era saber que uma região transforma em outra. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.